me convidarem para ir lá. Assim tão em cima da hora. Ainda que eu quisesse ir, minha agenda apertada não permitiria. Bom, se eu terminar a luta até às 9, era só depois eu deitar na cama, olhar pro teto e até mergulhar lindamente na demência. E afinal, por que o Grinch queria roubar o Natal? Por que de tanta maldade? Qual a razão dele odiar tanto essa data e tudo que envolvia ela em vários aspectos de forma tão intensa assim? E antes da gente analisar um pouco a personalidade desse personagem tão diferente e responder essas perguntas e entrar em alguns questionamentos, eu queria comentar sobre como esse bicho me apavorava quando eu era criança. E pra falar a verdade, esse filme sempre me passou uma vibe meio assustadora assim, com aquela forma do rosto dos Kens em si, a iluminação, a própria toca do Grinch. Eu não sei bem como explicar completamente, mas me deixou extremamente desconfortável quando eu era criança. E é claro, principalmente o próprio Grinch, com aquelas caretas que ele fazia, e a forma bizarra que ele se movimentava, e a aparência e o jeito dele como um todo em si. Eu sentia como se ele fosse, sei lá, devorar alguém a qualquer momento, era assustador. E eu não sei se vocês estão sabendo disso, mas pelo que eu vi lançou um filme de terror sobre o Grinch agora em 2022, do subgênero slasher, onde ele sai matando as pessoas, porque é basicamente isso que acontece em filmes slasher, né? E o filme parece ser uma porcaria, mas não tem personagem melhor pra transformar em monstro do que esse. Eu já tinha medo dele antes dele ser um, então, né. E Feliz Natal, cara, e vamos entender esse personagem. O Grinch sofria bastante nas mãos dos colegas de classe dele quando ele era criança, pelo fato dele ser diferente daquilo que as crianças consideravam normal. Então esse tratamento que ele recebia foi responsável por afetar a vida dele como um adulto, prejudicando ele em vários aspectos e gerando ódio, insegurança, ressentimento e o hábito de culpar os outros por tudo que acontecia na vida dele, e fez ele crescer com um sentimento de vingança e destruição, como se as outras pessoas devessem algo a ele e merecessem ser atacadas e odiadas. Assim como ele foi quando ele era criança, o desejo dele de fazer parte de alguma coisa nunca foi suprido. Então ele colocou na cabeça dele que ele não precisava disso, e tentou convencer a si mesmo que na verdade ele não queria isso de fato, mesmo no fundo ainda tendo esse desejo, até quando ele se tornou um adulto. Então isso de certa forma fez com que ele se isolasse na caverna dele, naquela montanha super remota onde ele vive comendo lixo e sentindo pena dele mesmo, só saindo quando precisa urgentemente de algo. Mas mais do que se isolar das pessoas, ele se isolou daquilo que ele sentia medo e achava que podia ferir ele. Se isolou da dor, da rejeição, da ridicularização e da necessidade de ser aceito, e mergulhou numa solidão e no ódio constante, vivendo cada dia sempre remoendo tudo aquilo que ele passou na infância dentro da cabeça dele, e em como ele não precisava de ninguém, somente dele mesmo. E se isolar, obviamente, não foi uma boa decisão a se tomar, mas resultou da decisão de outras pessoas de rirem e humilharem aquilo que é diferente delas, o que acabou criando um monstro. E vários monstros são criados diariamente. E a gente talvez possa interpretar a caverna do Grinch como o interior da mente confusa de alguém que busca incessantemente uma fuga dos próprios traumas e medos, o seu próprio mundo pessoal, onde ninguém pode te machucar, o único lugar que a pessoa se sente realmente segura. 4:30, hora de contemplar o abismo. E essa tarefa na agenda do Grinch é bem interessante, porque ao mesmo tempo que a gente pode ver por um lado literal, onde ele vai lá e fica observando a imensidão do abismo e as suas características, porque ele só vê beleza naquilo que é, entre aspas, assustador para pessoas que não são amargas, a gente também pode ver por um lado mais complexo. Como vocês podem perceber, o Grinch ele fala especificamente sobre o abismo. Ele não se preocupa em contemplar as coisas que envolvem esse abismo, as coisas que podem ser de certo modo belas e serem fontes de esperança, como por exemplo o horizonte ou o céu acima dele, que por mais que nos deem a sensação de sermos pequenos, ao mesmo tempo nos passa a mensagem de que a gente faz parte de algo maior, uma coisa linda em vários aspectos. Mas o Grinch só enxerga o abismo, ele enxerga uma falsa imensidão, ele só enxerga aquilo que está enraizado na mente e na percepção dele desde que ele era uma criança que se sentia injustiçada. Sendo assim, a incapacidade dele de ver algo além do abismo é a incapacidade dele de ver algo além do ódio e da vingança. Ele tá cego e nem sabe disso. Então, por que o Grinch queria roubar o Natal? Além do trauma de ter sido ridicularizado por quase todos os colegas dele na época de Natal, o que inconscientemente já criou um enorme sentimento de ódio dele pela data, ele também queria destruir aquilo que fazia os Kens estarem tão felizes. Ele queria acabar com aquilo que alegrava eles, porque ele não achava justo de modo nenhum eles estarem comemorando alegres com presentes e comida, quando eles nunca tinham dado essa chance para ele fazer parte disso, quando ele tinha sido rejeitado por eles e obrigado a viver preso com os próprios
próprios pensamentos. Então ele decidiu que a melhor forma de fazer isso era roubando a alegria deles, ou seja, roubando o Natal. No entanto, no final do filme, o Grinch percebe que ele tinha falhado na missão dele. Ele não tinha de fato roubado o Natal dos Kens, mas sim presentes e comida. Aí ele recebe a lição no final do filme de que o Natal vai muito além de coisas materiais e do consumismo. O Natal, de certo modo, é as pessoas, os sentimentos, o lugar, as palavras, a sensação que a gente sente ao ver um filho ou um irmão menor brincando com um presente na manhã de Natal. E esse é o presente em si, esse é o Natal. E essas coisas não foram roubadas pelo Grinch, essas coisas ficaram lá na cidade. Ele então entende isso, o ódio se vai e ele tem a redenção dele, aprende uma lição sobre o Natal, é perdoado e se torna alguém melhor no fim. Através da personalidade amarga do Grinch, ainda é possível aprender algumas coisas com ele. Por exemplo, como pessoas ruins podem ter tido um passado muito traumático que a gente não conhece, ou então como o ódio cega a gente e nos permite só enxergar o abismo, ou como pessoas ruins podem se tornar melhores, através da compreensão, do amor e da aceitação dos outros.